eu sou a professora Cacau Sotero. Este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Vamos de aula, vamos rever. Por que eu digo rever? Porque você veio do ensino fundamental e este assunto aí não é novidade. Vamos trabalhar com... Vamos trabalhar com regência. Eu sou a professora Cacau Sotero, já me apresentei? Já me conhece? Conhece a minha amiga Day? Olha, a melhor intérprete da aula de hoje, né, gente? Não pode dizer que ela é a melhor, porque tem a nossa outra intérprete que também, que vocês já vão ver outra aula com ela, maravilhosa. Elas são show, né? Vamos de aula. Bom, nós vamos falar de regência nominal. Quando eu falo de regência nominal, eu vou também citar a regência verbal. Eu vou falar de concordância, eu vou falar de colocação pronominal, porque são assuntos que se interligam. Eu falo também de crase, tá bom? São assuntos interligados, não dá para você descontextualizar determinados assuntos. Vamos falar de sintaxe e, essencialmente, hoje de regência, tá bom? Então, bom, primeiramente, o que é sintaxe? Nós já sabemos, vamos rever, é a parte da gramática que trabalha com a função das palavras dentro do texto, tá bom? Então, ó, nós somos capazes de produzir enunciados, eu estou fazendo isso agora, usando o verbo, né, usando a palavra. Nós fazemos isso na fila do supermercado, na fila da padaria, no ponto de ônibus, na hora que nós tomamos um táxi, pegamos um motorista de aplicativo, estamos no sinal do trânsito, olhamos para as pessoas, estamos nos relacionando, não vivemos sozinhos, estamos em sociedade, então nós somos capazes de produzir enunciados para que haja comunicação entre nós. Eu falo agora e vocês me entendem, não entendem? Pois é, eu acho que vocês estão fazendo sim. Claro que eu entendo, Cacau. Pois é. Então, nós somos capazes de produzir enunciados. Só que nós precisamos que esses enunciados obedeçam regras. Ninguém fala de qualquer jeito. Até mesmo se você tiver influências de variações linguísticas, né? Existem no Brasil, essas variações elas têm um contexto. Elas têm uma história. E tudo isso aí está interligado com o assunto da nossa aula. Por quê? É importante falar que, claro, se não houver entendimento, não há comunicação. Então, nós temos essa capacidade intelectual de nos submetermos às regras, que a finalidade da comunicação é produzir nossos discursos, e esses discursos têm que ser inteligíveis, devem ter significado de acesso e, claro, de compreensão. Não adianta nada você soltar uma série de palavras, colocá-las num papel, até que fica bonitinho sua caligrafia, impecável, e não houver uma harmonia entre essas palavras, que vão se juntar, embora quando eu falo de regência eu estou me referindo ao nome, mas eu não posso esquecer que eu vou juntar palavras, formar enunciados que vão trazer uma ideia para quem está ouvindo ou quem está lendo, tá bom? Então, nosso papel é esse, produzir esses enunciados. Então, a sintaxe, teoricamente falando, ela é tudo isso, ela vai trabalhar as formas linguísticas dessa linguagem que eu desenvolvo. Estou desenvolvendo aqui uma linguagem oral, a minha amiga Day está desenvolvendo uma linguagem de sinais, ela usa o sistema brasileiro de sinais, né? A língua brasileira de sinais, que é Libras, mas quando ela pode fazer, ela pode soletrar, faz aí, Day para mim, a casa, não, só com a datologia, vai lá, letra por letra, a casa é verde. Agora faz assim, ó, só com as letras, usando as mãos. É assim, ó, proibido abrir. Não, Day, não é para fazer o gesto, é para fazer a soletração em Libras. Abrir os alho. E aí? Os chuchus que me ouvem, com certeza sabem o que eu estou dizendo. Mas os que não me ouvem precisaram da Day para fazer aí o entendimento, para ter o entendimento. Então, isso é parte nossa que fala. É o meu papel e é o papel da Day.
certo? Fazer esse enunciado inteligível para que haja um entendimento. Então, eu falo, você me ouve, você me compreende, ok. Se você não me ouve, se você não me compreende, tem a DEI aqui para me ajudar, ok? Então, olha só. Então, a sintaxe é a parte da gramática que vai trabalhar essas formas linguísticas da linguagem. Então, eu tenho aqui a minha fala e a DEI tem a fala dela, direcionada a um público especial, um público maravilhoso que acompanha as nossas aulas, hein, chuchus? Então, quando eu falo da sintaxe, eu estou falando do estudo das relações formais dos signos. E eu não estou falando de Áries, Touro, Gêmeos, Leão, que é o meu. Não. Eu estou falando de palavras, signos no sentido de palavras e os seus respectivos significados. Ou seja, relação dos signos com outros signos. Relação de uma palavra com outra palavra. Então, na hora de usar essas palavras, existe uma relação que eu tenho que respeitar. Tá bom? Só para ficar claro, é datologia, né? Palavra que diz? É? Ela está aqui, ó, interagindo comigo e com vocês. Bom, o que é o signo linguístico? É a relação que se estabelece. Isso aqui é uma coisa bem técnica, mas o que nós temos que falar? É a relação que se estabelece entre um significante e o significado. Quer ver só? Sorvete. Quem aí gosta de sorvete? Eu estou falando a palavra sorvete, mas na sua mente você imagina. Então, quando eu digo sorvete, eu tenho um significante. E o que você imagina é o significado, tá bom? Quem estudou, quem descobriu isso foi o Ferdinando Saussure, que é o pai da linguística moderna. Aquele cara ali, o grande cara dentro da linguística, né? O estudo da língua. E o significante é entendido como aquela imagem que eu acabei de falar, acústica de uma palavra. Isto é a representação sonora de uma palavra. Os signos linguísticos são arbitrários. Tá bom? Então, o significante, como eu já disse, é entendido como a imagem acústica. Quer ver só? Passador de slide. O que é? Aqui, ó. Palavra, significante. Passador de slide. Significado, está aqui a imagem que você vai descobrindo ao longo da nossa existência. Nós vamos denominando esse significado aos significantes, ou seja, aos signos. Tá bom? Olha aqui um exemplo. O que você vê aí? Você vê um objeto, uma mesa. O nome está aqui, ó. Mesa. Está até as letras estão separadas. Mesa. M-E-Z-A. Foneticamente falando, tá? Eu tenho o fonema me, fonema e, o fonema z, representado pela letra S, e o fonema A. Então, aqui o significado, tá aqui, o objeto, mesa. Tá? Monitor. A palavra monitor, você ouve, e tá aqui o monitor, onde nós utilizamos para passar os nossos slides. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um garoto pensando num pato, eu tenho a garota falando o pato. Aqui você pode ver um pato, e aqui nós temos um livro com a palavra pato, em árabe, bat. Significante, significado. Tudo isso nós estudamos na sintaxe, tá? Quando você estuda a sintaxe, você estuda as propriedades formais das expressões e das relações entre si, abstraindo não só o falante, aliás, do falante, como das coisas designadas. Então, qual é o objeto da sintaxe? É a colocação, é a organização das palavras numa sentença. Como quando eu digo, é proibido abrir os alhos, eu estou elaborando uma sentença com um verbo, com um substantivo, né? Aí, mais um verbo, artigo, os, e alhos, substantivo. Tá bom? Então, nós temos aí uma sequência de palavras que tem a sua função dentro de uma sentença. E quem faz esse estudo, quem analisa tudo isso é a sintaxe, a parte da gramática. Tá bom? Bom, olha aqui o exemplo. Se você desembarcasse amanhã em terras estrangeiras, por exemplo, na China,
ali, além de não saber o que significam as palavras daquela língua, não saberia como elas iriam se organizar em sentença. Porque quando a gente vê as coisas em chinês, a gente vê os desenhinhos, que são as letras deles. E quem estuda chinês, tudo bem, sabe, mas quem não estuda, como eu, não sabe. Aqui e ali você solta uma palavra, né, em uma brincadeira. Mesma coisa com o japonês, a mesma coisa com o espanhol. Alô, professora Leda. A professora Leda não ia ter nenhum problema em chegar nos países onde se fala o espanhol, assim como eu não ia ter problema em chegar em países que falam a língua inglesa, assim como eu iria ter problema em chegar num país que fala alemão. Entenderam? Então, quando nós desembarcamos numa terra diferente, da língua diferente da nossa, nós teremos sim dificuldades de organizar as sentenças, de organizar as palavras para formar os enunciados. Quem faz isso? A sintaxe, ok? A sintaxe também vai nos ensinar a usar esses signos, ou seja, usar essas palavras, fazendo uma relação independente do significado. Por quê? Porque existem palavras que vão ter significados diferentes de acordo com o contexto o qual ela estiver inserida. Então, descreve regras, a sintaxe faz isso, que há que dominar para poderem fazer, produzir e formar frases. Então, não é só chegar e jogar as palavras. Nós temos que organizar essas palavras e elas precisam apresentar uma significação interessante, uma significação lógica. Claro, dentro dessa sequência, tá bom? Então, a sintaxe faz essa articulação, ligando, de certa maneira, as palavras com o sentido. Então, quando eu digo boa noite, eu estou aqui para falar com vocês sobre a representatividade da mulher no espaço político no Maranhão. Oh, gostaram aí da minha sentença? Eu estou aqui para falar da representatividade da mulher no espaço político no Maranhão, ou no espaço político maranhense. É uma sentença. Então, se eu disser isso numa palestra, as pessoas vão entender do que eu vou falar. Eu vou falar do papel da mulher dentro do cenário político no estado do Maranhão. Aí, no caso, eu destacaria algumas mulheres, falaria da trajetória política, da carreira, projetos. Então, eu teria uma sequência. Então, a sintaxe vai ajudar você, vai me ajudar a compor textos de acordo com a norma culta da gramática, sabendo quem vai fazer papel de sujeito, quem vai fazer papel de objeto, complemento nominal, enfim, dentro de uma sentença, tá certo? É a sintaxe que vai exercer e desenvolver em nós, e desenvolver essa habilidade de ato da fala, que não pode ser desconsiderada como livre e sem nenhum obstáculo, livre absoluto. Eu posso falar o que eu quiser. Não. Tenho que colocar. É muito prático. Primeiro que nós falamos antes de escrevermos. A criança aprende a falar. E essa história de significante e significado, a gente ensina muito criança errado. Quando passa um gatinho, aí você está ensinando o bebê a falar, você vai dizer que o nome do gato é miau. O nome do cachorro é au au. O nome da comida sei lá, papinha. A comida, você dá uma sopa e chama a comida de nhame-nhame. Tá a hora do dotoso, aí a gente vai mudando tudinho. E é quando a criança vai aprendendo, associa o significante ao significado. Quando você fala para a criança uau, au, ela olha um cachorro, ela vai chamar o cachorro de uau, au. E aí depois que ela vai aprender que o nome dele é cachorro. E o uau, au é o som que ele emite no lugar da fala, que é o que nós temos, tá bom? Sintaxe ainda. Falar implica selecionar palavras. É tudo que eu acabei de falar de uma forma mais técnica. Combiná-las em frases, mas esta escolha é feita tendo em conta o código partilhado pela comunidade a que pertence. O falante. Então, não adianta você chegar na China e querer falar português, porque eles não vão entender, assim como você não vai entender o que eles dizem. Não adianta chegar
num lugar, numa comunidade, isso também serve também para a questão de polos, para a questão de variação linguística, para a questão de expressões que só se usam em determinado lugar. Então, se pode falar em comunicação de função comunicativa da linguagem, tá bom? Então, as regras sintáticas evitam a construção agramatical, ou seja, a construção fora do padrão gramatical, fora da gramática. Como eu brinquei, é proibido abrir os alho. Aí eu estou falando de concordância nominal, palavras que não têm harmonia na hora dessa construção. Temos que tomar cuidado. A sintaxe vai promover a diminuição de possibilidade de deturpação das mensagens e reduzir a incerteza e a indeterminação da descodificação. Então, gente, quando uma pessoa lê um texto, primeiro ela pode só fazer uma codificação, ou no caso, uma decodificação. E aqui eu falei descodificação, é justamente o contrário, tá bom? O que é a sintaxe de regência? Sintaxe de regência. As palavras de uma oração vão depender uma da outra, né? Vai haver sempre uma dependência, e vão também se relacionar. Então, com a sintaxe, essa relação de dependência vai se estabelecer entre palavras que vão se complementar dentro de uma sentença. Por exemplo, é proibido. O que é proibido? Abrir. Abrir o quê? Os alhos, os pacotes de alho. Então, existe uma dependência. Se eu chegar e disser assim, rapá, eu tô com medo aí. Aí alguém vai perguntar, medo de quê? Não é assim? Ou então uma pessoa assim, rapaz, eu estou com medo. Aí a pessoa vai dizer, medo de quê? Então, dependente se você fala despojadamente ou se você fala num sentido mais formal. Então, a sintaxe de regência. Por exemplo, não se usa artigo após a palavra cujo, é uma regra. Então, não existe cujo u. Né? Perceba a regência do verbo concordar, que vai existir uma preposição, por exemplo, com. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, isso aqui é um exemplo de se estudar a sintaxe. Olha esse quadrinho aí que eu trouxe para vocês, essa figura bem engraçada. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Aí o garoto responde, só pode ser um mané. Porque ele está dizendo que o eleitor confia na honestidade dos políticos, que é uma piadinha, tem político que é desonesto, mas tem político que ainda é honesto, ainda tem compromisso aí com o povo. Outra coisa, preposição. Lembra das preposições? Pois é, elas são fundamentais no estudo da regência, porque a preposição é a classe de palavras que vai ligar palavras entre si, palavras vão se ligar a palavras através de palavras. Quem são essas palavras? As preposições. São invariáveis, as preposições estabelecem relação de vários sentidos entre as palavras que ela liga. E elas não exercem propriamente uma função, elas são consideradas conectivos, né? Elementos de ligação, ou seja, que eu acabei de falar, palavras e também orações. Outro exemplo aqui de sintaxe de regência, ó, o texto com cujas ideias os educadores concordam é de Paulo Freire. Ó. O texto de cujas ideias os educadores discordam é de Paulo Freire. Então, às vezes, você bota um de no lugar de um com, às vezes você coloca um ni, oh meu Deus, no lugar de um nu, lembrando que ni não existe, falando de preposição. Existe o na, que é em mais a, da na. Existe o no, que é em mais o da nu, né? No carro, no banheiro, no monitor. Mas o ni, que muita gente usa, nem existe na língua portuguesa. Então, é para isso que nós estudamos a sintaxe. E só para fechar a aula, eu trouxe aqui algumas palavras que nós vamos ver em outras aulas. Ó. Algumas regências de algumas palavras. Ó, que é acessível a, acostumado a ou acostumado com, vai depender do contexto. Compaixão de, ou compaixão para com, ou compaixão por. Então, são palavras que existem, que fazem parte, olha só. Alguma coisa é cruel, fulano é cruel com cruel para ou para com, falho de, falho em, eu prometo trazer algumas dessas situações numa outra aula. Olha alguns exemplos aqui de regência. Ó. O presidente apresentou um parecer desfavorável ao. Sou capaz de alguma coisa? Então, é assim que a gente vai estudar a regência, claro, considerando isso em aulas futuras. E eu
vou ficando por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho o que é a sintaxe. Até porque eu faço uma pergunta. Compliquei?